Pessoal, então, no outro vídeo nós falamos sobre a introdução da redação Enem. Então, neste vídeo aqui, nós vamos falar dos dois parágrafos de desenvolvimento, tá? Nós vamos chamá-los de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Ok, então vamos lá. Lembra que nós havíamos visto que uma forma de organizar a tese é dividi-la em parte A e parte B, ou seja, duas grandes ideias que vão nortear os parágrafos de desenvolvimento? Então, vamos ver como isso funcionou no desenrolar do texto. No parágrafo de desenvolvimento 1, nós vamos falar da parte A, tá? Por isso que eu fiz essa flechinha aqui. Então, nós temos três partes do parágrafo de desenvolvimento. O tópico frasal, ou a ideia principal, é aquela frase que introduz a cabeça daquele parágrafo, a ideia que vai ser o carro-chefe do seu argumento, tá? Depois, nós temos as frases que vão desenvolver essa ideia, tá? O ideal é que você faça mais de uma frase, porque não tem como você comprovar uma ideia em apenas uma frase, em um texto dissertativo argumentativo. Você até poderia fazer uma frase só, mas vai ficar uma coisa muito rasa, muito curtinha. Então, o ideal é que você faça várias frases nessa parte do parágrafo, tá certo? É nessa parte que você vai usar dados estatísticos, exemplos, reportagens, fatos atuais, repertório. Nós poderíamos até escrever aqui, repertório, tá? Tudo que você sabe de outras matérias que te ajudam a discutir aquela questão, é nesse momento que você vai usar tudo isso, tá? E, por fim, a conclusão. Ok? Aqui nós temos algumas expressões que vocês poderiam usar, são apenas algumas, isso aqui não é uma lista completa, tá? São apenas algumas dicas com alguns conectivos que vocês poderiam ter. O que é um conectivo? São expressões, palavrinhas que vão ligar um parágrafo ao outro, elas vão fazer um vínculo entre eles, tá? Mas isso daqui é só para se você estiver muito perdido e não tiver ideia do que fazer, tá bom? Bom, só uma coisinha que eu não falei, a conclusão. Professora, como assim a conclusão? A conclusão do texto? Não, a conclusão do parágrafo. Por quê? Tem aluno que coloca um monte de dado estatístico, pegou da coletânea, outro ele lembra de uma reportagem, lembra de um filme que viu, coloca uma coisa de repertório e ele vai embora do parágrafo sem explicar por que ele colocou aquele bando de informação ali. Então, a conclusão é o fechamento da sua argumentação, daquele parágrafo, né? É você explicar o que você tentou provar nas frases anteriores. Tipo, então, como a gente tá vendo aqui, é assim, assim, assado. Lógico que você não vai escrever isso que eu falei, mas só para vocês entenderem, tá? É para você explicar aqui esses dados, essas informações vieram. Então, vamos continuar vendo aquela redação da Giovana para ver como isso apareceu. Então, vamos lá. Com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento, né? Então, lembra que a gente grifou que ela iria discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania? Então, agora ela está provando por que a posse do documento promove cidadania. Vamos ver como que ela vai fazer isso. Tal situação ocorre porque desde a formação do país, esse sentimento é escasso entre a população, visto que desde 1500 os países desenvolvidos se articularam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer, visando ao lucro a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Logo, assim como estudado pelo historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis, resultando em uma falta de um sentimento de identificação como brasileiro. Então, essa parte aqui, que eu pintei de amarelo, é o tópico frasal, a ideia principal que está ligada à parte B. Vamos pegar e vamos colocar uma flechinha aqui. Então, essa parte A está ligada a essa parte amarelinha aqui, tá? Essa parte verde são as frases que explicam a parte amarelinha.
tá? Olha só que legal, ela utilizou o Caio Prado Júnior, então aqui ela usou repertório de novo. No primeiro parágrafo ela usou o Cândido Portinari, no segundo ela usou o Caio Prado Júnior. Você não é obrigado a colocar um repertório por parágrafo, mas quanto mais você conseguir colocar, mais rico o seu texto vai ficar, tá bem? Isso é uma dica para melhorar a qualidade, mas a pontuação vai ser a mesma. Se tiver o repertório bem utilizado uma única vez, ele já vai pontuar, tá? Então vamos lá. Agora a conclusão, ó. Desse modo, a posse de documentos como a certidão de nascimento funciona como uma espécie de âncora para uma população com escasso sentimento de pertencimento, sendo identificada como uma prova legal da sua condição enquanto cidadãos brasileiros. Então, nós temos a ideia principal, a explicação da ideia principal e a sua conclusão aqui, tá certo? Não vou me ater agora aos conectivos, as técnicas de desenvolvimento de ideia em parágrafo argumentativo. O foco dessa aula é só fazer vocês entenderem a estrutura básica da dissertação argumentativa, tá certo? Então, em outras aulas, nós podemos aprofundar essas outras questões. Por enquanto, só para vocês terem uma noção global da redação, tá? E agora, a outra parte da tese vai aparecer no desenvolvimento 2. Ó, os principais entraves. Vamos ver aqui. O principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Então, agora ela vai falar disso no segundo desenvolvimento. Ó, então vamos ver. Ademais, percebe-se que o principal entrave que impede que tantas pessoas no Brasil não se registrem é o perfil da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, observa-se a formação de uma cidadania operária, na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Nota-se, então, que devido a essa disfunção no sistema educacional, essas pessoas não conhecem seus direitos como cidadãos, como o direito de possuir um documento de registro civil. Ou seja, essa parte aqui verde está explicando a parte amarela, tá? E a parte amarela, por sua vez, está ligada à que eu pintei de azul, que é a tese, tá bom? Vejam como tudo é grudadinho, tudo é encadeado. E aqui a gente tem a conclusão, ó. Então ela vai fechar o raciocínio. Ó. Assim, a partir dessa educação falha, forma-se um ciclo de desigualdade, observada no fato de o país ocupar o 9º lugar entre os países mais desiguais do mundo, segundo o IBGE, já que, assim como afirmado pelo sociólogo Florestan Fernandes, uma nação com acesso a uma educação de qualidade não sujeitaria seu povo a condições de precária cidadania, como a observada a partir do alto número de pessoas sem registro no país. Tá? Mais uma vez, uso de repertório, dois repertórios diferentes aqui, ó, o José Murilo de Carvalho e o Florestan Fernandes, tá bem? Então, o que eu quero que vocês entendam desse parágrafo de desenvolvimento, ele está ligado à tese e ele tem uma estrutura de tópico frasal, desenvolvimento e conclusão, tá certo? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a conclusão Enem. Até lá!